Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de General Review Nouns. Vamos continuar com uma revisão geral de alguns conteúdos gramaticais da língua inglesa. Nosso foco hoje é substantivos. Na nossa aula anterior nós falamos de pronomes. Hoje nós vamos falar de nomes ou substantivos, que em inglês nós chamamos de nouns, tá? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho o nosso roteiro. Nós vamos ter uma definição do que são esses substantivos. Vamos falar dos tipos de substantivos. E aí, quando nós falamos de tipo, tem várias categorias que a gente pode analisar aqui, considerando a língua inglesa. Eu vou destacar só algumas, tá? Countable and uncountable nouns, que são substantivos contáveis e incontáveis, que é um aspecto bem interessante da língua inglesa, porque é a partir deles que a gente fala de pluralização, que é o plural dos substantivos. Eu só consigo colocar substantivo no plural quando o substantivo é contável, ou seja, eu consigo contar ele, quantificar numericamente. E aí, por fim, a gente vai para alguns exercícios de gramática. Bom, então vamos lá. Nossa definição primeiro, né? O que são substantivos? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. Então, o que é um substantivo? Em português, a gente pensa naquela definição. Substantivo é aquilo que dá nome aos seres, tá? Bem abrangente. Aqui a definição que eu trouxe para vocês é: um substantivo é uma palavra usada para nomear pessoa, animal, lugar, coisa ou ideia, e ideia abstrata, tá? Depois, it is usually a single word. Então, normalmente, o substantivo é uma palavra única, single word, é uma palavra sozinha, mas nem sempre. Em alguns casos, nós vamos ver um grupo de palavras para dar nome a alguma coisa. Por exemplo, school bus é um ônibus escolar, é um tipo de ônibus específico. Peanut butter, manteiga de amendoim. Police officer é o policial, tá? Ou a policial. Então, aqui eu tenho duas palavras que representam um conceito, representam uma coisa, tá bom? Continuando. Nouns are an important part of speech. Substantivos é uma parte importante do discurso. Entra como uma daquelas 10 classes morfológicas ou daquelas 10 classes gramaticais que nós temos, por exemplo, na língua portuguesa, como nós temos em qualquer outro idioma. São as palavras que dão nome aos seres. It is commonly, comumente, ele atua sintaticamente como sujeito da frase ou como objeto de uma ação, da ação que está apresentada naquela sentença. Exemplo, Mary likes chocolate. Mary gosta de chocolate. Tenho dois substantivos. Mary é um substantivo próprio, dá nome a uma pessoa. Chocolate é um substantivo comum, dá um nome a uma coisa, um alimento no caso, tá? Então, aqui eu tenho Mary é o sujeito da frase, chocolate é o objeto. Ela pratica a ação de gostar e chocolate é o objeto que ela gosta, tá bom? Então, nos dois casos, eu tenho substantivos desempenhando funções sintáticas diferentes na sentença. Alguns exemplos, tá? Pessoa, Michael, que seria um nome próprio. Dancer, dançarino, garota, homem, médico, são nomes próprios, são substantivos que nós utilizamos para dar nome às coisas. Michael, um nome próprio, os outros substantivos comuns. Place, que seria lugar, escola, avião, hospital, casa, armário, são exemplos de nomes ou substantivos que nomeiam lugares. Coisas, bola, mesa, mochila, caderno ou, como nós conhecemos, o notebook, falando em português, skirt, a saia, peça de roupa.
E ideias. As ideias, como mencionou lá na definição, muitas vezes se referem a coisas abstratas, ou seja, que você não pode perceber usando os seus sentidos, tá? Então, beleza, amor, ódio, tristeza, honestidade, são sentimentos, são emoções que a pessoa produz ou que a pessoa percebe, considerando essas ideias abstratas. Bom, quando nós falamos de substantivo, é interessante que existe uma classificação que é muito utilizada quando nós trabalhamos com interpretação textual, que são os grupos nominais. Grupo nominal nada mais é do que uma coleção, uma coletânea de palavras, um grupo de palavras que você utiliza. Essas palavras, todas elas têm como núcleo um substantivo. E as outras palavras são determinantes que modificam esse substantivo. E normalmente esses grupos nominais oferecem informações adicionais sobre alguma coisa, no caso sobre esse substantivo. Nesse exemplo, ó, a nice old English police inspector. Um velho legal ou bom inspector police, English inspector police, inspetor em inglês policial, ou inspetor policial em inglês, tá? Então aqui eu tenho a nacionalidade, eu tenho a função dele, que ele exerce dentro de uma corporação, que seria a polícia. Outro exemplo de grupo nominal, ó, tudo isso daqui é um grupo nominal. São várias palavras que giram em torno da palavra house, que significa casa. A haunted house in the woods, uma casa assombrada na floresta. Tá? Então, esses grupos nominais, normalmente eles dão nome a um ser, eles representam alguma ideia de substantivo, oferecendo informações adicionais ou complementares a esse nome. Falando dos tipos de substantivo, se assemelha muito àquilo que a gente estuda em língua portuguesa, tá? Então, nós temos os substantivos comuns, substantivos próprios. Substantivo comum é aquilo que se refere a pessoas ou coisas de maneira geral, sem especificar, enquanto que o substantivo próprio, ele se refere a alguém em particular. Alguma pessoa, algum lugar, e normalmente substantivos próprios, você sempre vai ter letra maiúscula. Mesma coisa que a gente faz em língua portuguesa. Então, exemplo de substantivo comum: menino, cidade, dia, porta, carro. São coisas que se referem a algo em geral, não em particular. No caso do substantivo próprio, eu tenho África, que faz referência a um continente, Brasil, referência a um país, April, referência ao nome de um mês, meses do ano, dias da semana em língua inglesa, são sempre escritos com letra maiúscula, tá? Justamente porque eles representam algo específico. John é o nome de uma pessoa, tá? Então, aqui são exemplos de nomes próprios. No caso dos substantivos concretos e abstratos, aí nós vamos ter aquela noção de algo que você consegue perceber pelos sentidos. Substantivo concreto se refere a pessoas ou coisas que existem fisicamente e que você consegue perceber pelos 5 sentidos. Por exemplo, café, cachorro, árvore, chuva. Como que você percebe essas coisas? Olhando, sentindo o cheiro, o sabor, que está relacionado ao paladar, pegando, que é a questão do tato, tá? Então, tudo isso são elementos que você consegue sentir ou perceber concretamente. Já os substantivos abstratos são coisas que você não consegue perceber fisicamente. Ele se refere à ideia, ele oferece conceito de ideias, qualidades ou mesmo condições, sentimentos, emoções. Por exemplo, amizade, amor, tempo, perigo, são ideias ou sentimentos, condições que você percebe não necessariamente usando esses sentidos, tá bom? Não é algo concreto, é algo abstrato. Já no caso dos substantivos coletivos, como o próprio nome diz, é algo que você se refere a um grupo de coisas, grupo de pessoa ou um grupo de objetos, coisas. Por exemplo, family, família, é um grupo de pessoas. Equipe, júri, time, né? Ou o júri, que seria aquele corpo de jurados. Governo
são termos que você utiliza sempre para dar uma ideia de grupo, uma ideia coletiva. Aqui existe uma observação de diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, tá? No inglês americano, quando você utiliza substantivo coletivo, a concordância é sempre no singular. Já no inglês britânico, o substantivo coletivo tem a concordância no plural. Tá? Ou seja, as duas formas na língua inglesa estão corretas. Tá? É só para demonstrar para vocês que você pode encontrar, dependendo da origem do texto, essa diferença entre um e outro. E aí a explicação é justamente essa, porque na gramática do inglês americano, o substantivo coletivo, como é uma palavra sem plural, eles utilizam o singular. Já o substantivo coletivo, que dá a ideia de várias pessoas, no inglês britânico é uma concordância no plural, tá bom? Falando dos substantivos contáveis e incontáveis, pessoal, nós vamos focar justamente nessa qualidade, nessa função de você poder quantificar um substantivo ou não. E isso dentro do inglês é muito importante porque é a partir dessa característica que a gente vai trabalhar com plural, tá? Porque qual que é a ideia? Substantivo contável é aquele que você consegue quantificar contando. Então, por exemplo, apple, maçã. Eu consigo quantificar a maçã pela contagem. Uma maçã, duas maçãs, três maçãs e assim por diante. Existem outros substantivos que eu não consigo quantificar contando. Eu preciso de uma unidade de medida. O substantivo mais comum em relação a isso é a palavra dinheiro. Dinheiro, a gente não quantifica contando um por um o substantivo dinheiro. Você não fala um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiros. O que você fala é o valor que esse dinheiro possui, considerando a moeda daquele local. Então, R$ 5, R$ 10, $2, $20. Então, você contabiliza ou você quantifica a moeda, tá? O valor que aquela nota, que aquela cédula possui, que aquele dinheiro representa. Bom, então essa parte de contável e incontável é uma importante categorização que nós possuímos dentro dos substantivos, que está justamente relacionada com a possibilidade de você conseguir contar ou não, de você quantificar pela contagem ou não. Esse status é importante para você determinar se o substantivo pode ou não ser usado no singular ou no plural. O que isso quer dizer? Substantivos contáveis, que eu consigo contar, eu vou poder colocar eles no plural. Uma maçã, one apple. Duas maçãs, two apples. Vai para o plural. Agora, um substantivo incontável, ele não vai para o plural. Se você quer falar dele de uma quantidade maior, você vai mudar a unidade de medida. Já vou mostrar exemplo para vocês. Especificamente, substantivos contáveis, ou count nouns, ou countable nouns. São aquelas palavras que você pode quantificar a partir do número, a partir de uma contagem numérica. Que tem alguns exemplos, laranja, limão, ovos, livros, crianças, meninos, cachorro, casa, banana. Todos esses substantivos, para eu quantificar, eu consigo contar, consigo numericamente. Aqui eu tenho 5 books, 3 lemons, tá? 1 house, 3 apples, tá? Eu consigo quantificar pelo número. Já o substantivo incontável são aqueles substantivos que, para eu quantificá-los, eu tenho que usar o que a gente chama de measuring unit, que é uma unidade de medida. Esses substantivos, eles não vão para o plural. Chocolate, por exemplo. O que você conta quando a gente fala do chocolate? Um bombom, uma barra, uma caixa, você conta uma medida para quantificar o chocolate. O café, uma xícara, um copo, 1 litro de café. Então, são medidas, que são unidades ou são produtos que você precisa de uma medida, de uma referência para poder quantificar, tá bom? O pão é a mesma coisa. Você conta uma unidade de pão, você conta uma fatia de pão, você conta um pacote de pão, 1 quilo de pão.
Vai depender justamente da sua referência. Aqui nós temos exemplos de algumas measuring units, unidades de medida para você quantificar substantivos incontáveis. Garrafa, taça, jarra, xícara, um pacote, 1 quilo, uma barra, que tanto pode ser a barra de sabão quanto pode ser a barra de chocolate, um pedaço, tá? Que você pode usar, por exemplo, a piece of cheese, um pedaço de queijo, a slice, uma fatia de queijo. Isso são medidas, são unidades que você utiliza para quantificar. E aí, já que nós vimos que o substantivo contável, ele pode ir para o plural, vamos relembrar como é que nós fazemos o plural dos substantivos em inglês, tá? Plural de substantivo nada mais é do que você transformar uma coisa que está sendo usada no singular no plural. Ao invés de uma unidade apenas, você tem várias. Isso só se aplica, relembrando, aos substantivos que são contáveis, aqueles substantivos que você consegue quantificar. A forma do plural em inglês tem algumas regrinhas. Regra geral é a mesma do português, adicionar um S no final. Tá? Então, por exemplo, TVs, carros, leões, chapéus, são exemplos que eu consigo utilizar colocando o S no final, tá? Eu tenho substantivo, regra geral, acrescentar o S no final. No caso das regras especiais, são algumas exceções que eu vou observar nas palavras, tá? Então, por exemplo, aqui, substantivos que terminam em SH, CH, SS, X, Z ou O, eu tenho que acrescentar ES. Ao invés de acrescentar S, ES no final. Lunch, que é almoço, vai ficar lunches. Dress, vestido, dresses. Caixas, batatas. Por que que tem ES? Porque são palavras que entram nessa classificação aqui, tá? No caso de substantivos terminados em O, quando o substantivo ele é uma palavra derivada, por exemplo, ele vem uma palavra estrangeira, ele vem do latim, você não acrescenta S, é só o S no final. A palavra foto, tá? Foto em inglês, que é fotografia. Como é uma palavra que vem do latim, você não acrescenta ES, é só o Szinho no final. Tá? Substantivos que terminam em Y precedido de consoante, tira o Y, coloca I no lugar e depois acrescenta ES. Senhoras ou damas, ladies. Cities, cidades. Babies, bebês. Se a palavra termina em Y e antes vem uma vogal, regra geral, só colocar o S no final, tá? Por exemplo, a palavra toy, que é brinquedo, vai ficar toys, que são brinquedos. Outro exemplo são substantivos que terminam em F ou FE. Nesse caso, você tira ou troca esse F e FE pelo VES, tá? É um plural um pouco irregular. Esposas, folhas, facas. Todos terminam em FE ou F, e aí eu troco pelo VES. Tem exceções também. Algumas palavras seguem a regra geral. Crenças, chefes, abismos, penhascos, chefes. Aqui, chef é o chefe de cozinha, chief é o chefe de patrão, por exemplo, tá? Proofs são provas, safes são aqueles lugares que você guarda alguma coisa, tá? Que você utiliza para proteger algo, para guardar. Outro exemplo aqui, nós temos os cofres, pessoal. Outro exemplo aqui, substantivos irregulares são substantivos que a gente não tem uma regra fixa, que você não segue o mesmo padrão que eu mencionei anteriormente. Por exemplo, palavra foot e palavra tooth, que são escritas com 2 Os, no plural elas ficam com os 2 S. Pés, dentes. Palavra man e todas as palavras derivadas de man, que significa homem, que é escrito com A, no plural fica com E. Por isso que às vezes você vê palavras escritas com A ou com E. Child, que é criança, fica children. Mouse, que é rato, fica mice ou camundongo.
tá? E existem também alguns substantivos que não têm regrinha, que não se modificam, que é o caso de salmão, peixe, ovelha, ele sempre é usado no singular. Como a gente tem, por exemplo, em português, a palavra ônibus, lápis, elas nunca vão para o plural, elas sempre ficam do mesmo jeito. E agora aqui eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, tá bom? Então, por exemplo, exercício de vestibular, tá? Eu tenho aqui, substantivos podem ser divididos como contáveis e incontáveis. Nesse sentido, para você identificar o tipo de medida que corresponde ao caso de substantivos incontáveis, é comum você ver, por exemplo, a palavra copos ou a palavra litro. Qual é a expressão que faz associação a isso? Blades of grass, que seriam as gramas. Eu tenho aqui cups of coffee, que seria as xícaras de café. Pessoal, nós encerramos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.